Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto em pauta é a escravidão e como a imprensa ajudou a sua permanência enquanto pôde no Brasil. É preciso que eu ressalte alguns elementos que são importantes que você tenha em mente sempre que estudar um tema complexo como este. Entende-se como escravo quando um ser humano se encontra privado de sua liberdade e é tratado como propriedade de outro. O escravizado é, portanto, privado de qualquer direito, ficando à total mercê das vontades de seu proprietário. Escravizava-se principalmente para a produção agrária ou para serviços caseiros, mas também para a prostituição. Portanto, para a mão de obra, visando o lucro ou a subsistência do proprietário. A escravidão foi naturalmente introduzida no Brasil. Ela era uma condição comum desde o início das cidades e das civilizações, portanto, muitos séculos antes do descobrimento e da formação do Estado brasileiro. Fazia parte da cultura e era resguardada pela lei. Sendo assim, não era algo anormal. Entretanto, com o tempo, foi se tornando abominável, até ser finalmente condenada, combatida e proibida perante a lei. Outra lembrança ao espectador. Um erro comum é usar a expressão tráfico para denominar todas as atividades comerciais relacionadas a escravos. A língua portuguesa define tráfico como algo ilegal. O transporte, compra, venda, aluguel e troca de escravos eram atividade legal no Brasil de 1500 até meados do século XIX. O termo correto, portanto, antes de sua proibição, seria mesmo comércio de escravos. Devemos usar os termos corretamente, pois eles são essenciais para a melhor compreensão de cada tema. Portanto, os apoiadores da escravidão, antes de sua proibição, devem ser estudados como pessoas em seu tempo. Aos olhos de hoje vemos com desprezo, mas aos olhos de sua época era algo normal. Porém, parte da imprensa manteve seu apoio à escravidão durante muitos anos após as restrições a essa prática. E como a imprensa reagiu ao abolicionismo é que vamos mostrar brevemente nesse vídeo. Precisamos para isso, então, estabelecer uma cronologia para os fatos relacionados, desde a proibição da importação de escravos até a sua total extinção, com a Lei Áurea. Em 1823, uma rebelião de 12.000 escravos da então Guiana Inglesa desencadeou o fim da escravidão no Ocidente. 2 missionários anglicanos, os reverendos John Ray e John Smith, foram acusados de incitar esses escravos contra seus proprietários na cidade de Demerara. Segundo o processo, ao tratarem de forma igual em suas igrejas aqueles escravos os quais consideravam irmãos em Cristo, criaram condições para que esses se comunicassem e se organizassem, a fim de promover uma rebelião. Vale ressaltar que essa socialização era difícil de outras formas, já que esses escravos não eram um grupo homogêneo. Na maioria das vezes só tinham a tonalidade da pele e a condição escrava como semelhança. Proviam de cerca de 50 países da África, portanto, eram de etnias diferentes, línguas, religiões e costumes próprios. Mas superaram essas diferenças e rixas históricas e se uniram em busca da liberdade. A rebelião de Demerara foi uma das maiores revoltas de escravos das Américas, só ficando atrás da única que foi vitoriosa, a do Haiti, que ocorreu entre 1791 e 1804. Nessa oportunidade, os franceses locais foram massacrados pelos escravos e perderam a sua colônia. A partir de Demerara, os abolicionistas ingleses conseguiram uma vitória expressiva. Em 1831, a Inglaterra proibiu a importação de escravos para o Brasil. Estima-se em mais de 4 milhões de africanos trazidos ao Brasil do descobrimento até aquela data. Quando essa lei foi promulgada, o Brasil tinha cerca de 1,5 milhão de escravos. Com o comércio internacional sendo considerado ilegal, portanto pirataria, podemos então chamar esse comércio internacional a partir dessa data de tráfico. A lei de 1831, entretanto, teve como consequência a intensificação desse comércio agora chamado de tráfico. Com o fim eminente da oferta
e o aumento da procura, como qualquer produto ou serviço, o preço dos escravos subiu bastante no Brasil e o comércio interno também se intensificou nesse período. Como esse comércio interno ainda era legítimo perante a lei, também não pode ser chamado de tráfico a essa altura. Porém, foi nessa época em que os jornais brasileiros dedicaram suas pautas a favor da continuidade da escravidão. Surgiu então a expressão "para inglês ver", pois assim foram chamadas as ações públicas brasileiras em relação a essa lei. A Inglaterra era um importante parceiro comercial e uma potência militar formidável, a qual ninguém gostaria de ter como inimiga. Por outro lado, como os escravos eram a principal força de trabalho no Brasil, que desenvolvia a monocultura para exportação como sua principal forma de economia, a importação de escravos foi, na prática, ampliada. Os ingleses se deixaram enganar por algum tempo, mas, em 1845, o parlamento britânico aprovou a chamada Lei Bill Aberdeen, que autorizou a Marinha Real Britânica a prender qualquer navio envolvido no tráfico de escravos em qualquer parte do mundo. Os apanhados nessa prática poderiam ser presos nas colônias inglesas. Vale ressaltar que os presos eram tratados muitas vezes pior do que os escravos. Ainda assim, o tráfico pelo mar prosseguiu por algum tempo e só foi oficialmente extinto no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz, 5 anos depois. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em 1863, no contexto em que o país se envolvia em uma sangrenta guerra civil, iniciada 2 anos antes, o governo aboliu a escravidão a fim de enfraquecer os sulistas que se rebelavam. Embora a importação de escravos para os Estados Unidos já houvesse sido proibida em 1808, os estados do sul daquele país dependiam quase inteiramente da mão de obra escrava para manter sua economia. A Guerra Civil Americana chegou ao fim em 1865, com um número aproximado de 1 milhão de mortos, e, na prática, agravou o racismo revanchista de lado a lado naquele país. No Brasil, temia-se que abolir a escravidão drasticamente, como foi nos Estados Unidos, poderia levar a uma revolta sangrenta também. Devemos lembrar que a vitória dos abolicionistas custou a vida de Abraham Lincoln, presidente daquele país. O processo no Brasil então foi lento, embora progressivo. Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre e, a partir de então, os filhos de escravas nasciam livres. Essa lei também permitiu o acúmulo maior de recursos por parte dos escravos, a fim de que pudessem comprar sua liberdade. 14 anos depois, em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, a partir da qual todo escravizado com mais de 65 anos seria considerado livre. O movimento abolicionista ganhou muita força no Brasil neste período e, finalmente, em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida oficialmente no Brasil pela Lei Áurea e aproximadamente 700 mil seres humanos ganharam sua liberdade. Esse processo foi lento porque, apesar da campanha cívica de vários brasileiros, os proprietários de escravos eram muito influentes e diversos estavam por trás dos jornais da época. E esses mantinham a aparência de uma opinião pública favorável à continuidade do regime escravista. Mas, como se deu esse apoio ao escravismo por parte da imprensa? Antes, nós temos que entender o que é um jornal. Muitos acreditam que é um veículo de informação meramente, mas não é bem assim. Entenda um jornal como uma espécie de panfleto propagandístico que usa o artifício das informações atualizadas como forma de chamar atenção para um público fiel, a fim de vender espaços publicitários a anunciantes. Dinheiro qual é usado para pagar os funcionários responsáveis, desde a confecção dessas matérias até a impressão e distribuição do mesmo. Ora, é exatamente isso que se faz no YouTube, por exemplo. Portanto, não estamos condenando os jornais, ou muito menos a imprensa, que são essenciais para a vida da sociedade. Só estamos lhes dando um real entendimento. Inclusive, já que a maior parte dos documentos de posse de escravos foi destruída por ordem do Estado brasileiro, esses jornais são fontes preciosas para se conhecer mais sobre aqueles que foram aqui escravizados, por quem tinham recursos para tal.
Portanto, se não fosse a imprensa, não teríamos como fazer esse simples vídeo, pois foram anos de pesquisa justamente nesses jornais para se dominar esse assunto. Compreendendo isso, a principal forma de apoio à escravidão foi a mais tenebrosa aos nossos olhos de hoje: a venda de espaços publicitários para compra, venda, aluguel e troca de escravos, bem como anúncios para a procura daqueles que resistiam e fugiam daqueles que se consideravam seus legítimos proprietários. Imagine hoje você estar procurando um produto em um grande site de vendas online e lá aparece: venda um escravo para trabalhos braçais. Absurdo hoje, normal até o fim do século XIX. Esses anúncios da época da escravidão nos possibilitam resgatar a história, pois para identificar seus escravos muitas vezes se descreviam suas cicatrizes por castigos sofridos, ou se eram fortes, comunicativos ou instruídos. As descrições de suas origens na África demonstram a grande diversidade de etnias que para cá foram trazidos compulsoriamente. Outra característica da imprensa escravista foi que ressaltavam artigos de opinião favoráveis à escravidão. A explicação para isso é que os jornais eram vozes de partidos políticos, ou melhor, de correntes de opinião vigentes. Além desses artigos, os jornais também davam especial destaque aos debates parlamentares em prol da escravidão. Essa articulação, verdadeira propaganda, garantiu por muito tempo que a ideologia escravista prevalecesse no Brasil. Muitos jornais também se posicionaram contra as revoltas de escravos, contra aqueles que fugiam e constituíam quilombos, e incentivavam a violência contra os abolicionistas, sempre ressaltando as penas impostas pela lei contra quem ajudasse um escravo em fuga. Felizmente, o direito à imprensa é livre, e muitos jornais surgiram posteriormente para ajudar os abolicionistas. E, embora esses jornais tenham ganho maior destaque por parte dos historiadores, obras recentes têm mostrado essa faceta pró-escravidão da imprensa naquele período conturbado. Anos depois do tráfico de africanos ser abolido, o tráfico de escravos brancos foi mais seriamente debatido. Em 1910, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei do Tráfico de Escravos Brancos, a Lei Mann, que tornou crime o transporte de mulheres através das fronteiras estaduais para fins de prostituição ou devassidão e para qualquer outros propósitos imorais. Anos depois, com o Emergency Quota Act de 1921 e a Lei de Imigração Johnson-Reed Act de 1924, esse tráfico diminuiu consideravelmente, que principalmente visava a servidão sexual de mulheres brancas. Diminuiu, mas não extinguiu. Atualmente, estamos na era digital, onde se debate o papel da imprensa. A imprensa é considerada de utilidade pública, portanto essencial. Exemplo disso vemos agora com seu livre trânsito, mesmo na pandemia mortal. Entretanto, mesmo a imprensa atualmente sendo capaz de acompanhar cada detalhe da vida de quem lhes interessa enaltecer ou depreciar, mesmo que seja através da divulgação de dados sigilosos, independentemente de como os consiga, a ONU estima que há mais de 40 milhões de pessoas sujeitas a algum tipo de escravidão no mundo. Segundo a Fundação Walk Free da Austrália, a maioria desses casos, 35%, estão na Ásia. No Brasil, segundo uma reportagem da BBC de Londres, 160 mil de nossos compatriotas estão sujeitos a essa condição enquanto você assiste esse vídeo. Como ajudar a combater isso? Hoje, no Brasil, as denúncias de trabalho escravo e infantil podem ser feitas pelo telefone utilizando o número 100. Não hesite em utilizar essa ferramenta caso tenha conhecimento de alguma atividade dessas. Se você curtiu esse vídeo, dê seu like. Se você ainda não segue o canal, passe a seguir. Se você quer saber mais sobre esse tema, na descrição do vídeo iremos indicar alguns livros. Seu apoio é muito importante para a produção de textos de qualidade sob novas perspectivas da história. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.